minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado por essa palavra. E nunca mais serei o mesmo. No nome de Jesus. Amém. Agora abra comigo a sua Bíblia, ainda de pé, no Salmo de número 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do seu ventre, o seu galardão. Como flecha na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com seus inimigos. Salmo 128, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerá, feliz será e tudo lhe irá bem. Tua esposa no interior da sua casa será como videira frutífera, os teus filhos como rebentos da oliveira à roda da mesa. Eis que será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Pai, essa é a tua palavra. Obrigado a Deus, que por si só ela é poderosa para transformar o nosso coração. Nós abençoamos as nossas famílias e as nossas casas. Deixamos, ó Deus, no teu altar a nossa família. Fala conosco, no nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meu irmão. Fique à vontade. Antes de trazer uma palavra, hoje, como é assim, bem corrido, eu deixei os avisos e próxima quinta-feira, às 19h30, nós estaremos aqui orando. Amém, meu irmão? Então, nós tivemos aqui quase 50 irmãos na quinta-feira passada, orando ao Senhor. Então, você que está aí, você queira vir, estar aqui orando junto com a gente. Quinta-feira, às 19h30, nós estaremos aqui orando no nome de Jesus. Quando eu olho para esses salmos, esses dois salmos que lemos, o salmo de número 127, o salmo 126, eles falam de família. Não somente esses dois salmos, mas existe mais dois salmos, que são 4 salmos, dentre os 150, que fala sobre a família. O salmo primeiro, o salmo de número 112, e o salmo 127, e o salmo 128, que nós acabamos de ler. Esses salmos lidos nos traz lições preciosíssimas. E eu fiz uma pergunta na semana passada: família perfeita existe? Sim ou não? Não ou sim? Família perfeita existe? Meu irmão, família perfeita é igualzinho a pedra azul. Quando você está de longe, você vê a montanha, não é verdade? E aí a impressão que dá é que ela é azul. Mas quando você chega perto, ela é azul? Não. Pastor, o que isso quer dizer? Família, não existe famílias perfeitas, mas existe famílias que estão caminhando em perfeição. Como é que essa família caminha em perfeição? E o tema da minha ministração essa noite é: família perfeita somente através da cruz. Somente através da cruz de Jesus encontraremos famílias perfeitas. Quando nós olhamos para esses salmos, o Salmo 127, o Salmo 128, traz umas orientações específicas. E essa mensagem é uma mensagem que nós estávamos em um congresso de famílias em Belo Horizonte, e um célebre pastor da nossa cidade, da 8ª Igreja Presbiteriana, pastor Jeremias Pereira, um homem de Deus, um homem abençoado, ele trouxe alguma coisa sobre esse tema e essa família, e a gente anotou e nós transformamos
tirando de um livro que ele escreve, chamado Quando as Coisas Vão de Mal a Pior, nós queremos, e também com Família Conectada, nós pegamos partes desse livro, parte dessa ministração que recebemos num congresso em Família em Foco, e aí eu quero ministrar para você o que foi ministrado ao meu coração. Quando nós olhamos para a família, toda família é desafiador, verdade ou não é, gente? Toda família tem menino birrento. Que é isso, pastor? Verdade. Toda família tem menino birrento. Toda família tem menino que é menino. E ele só vai deixar de ser menino quando ele crescer. Toda família, meu irmão, começa às vezes desorganizada. Toda família. Mas ela não pode viver desorganizada. Ela precisa se ajustar. Toda família, ela precisa aprender algumas coisas. Nós encontramos alguns homens, falamos aqui, até o Fabiano disse, homens que eles são brutos, grossos, né, que são arrogantes, brigam, xingam, esbravejam, falam, assim encontramos. Mas encontramos muitas mulheres que dão dedadas no marido. Sabe? Mulher da dedada, já ouviu? Não? Nunca viu? O marido conversando numa rodinha e ela não gostou do que ele falou. Ela só faz assim para ele, ó. Uma dedada. Quantos casais terminam culto e estão indo embora depois do culto, da palavra, do louvor, da adoração, depois do culto abençoado, estão indo embora dentro do carro, brigando, discutindo, por quê? Porque a mulher, ela demorou para chegar lá no carro, onde estava o carro. Não aponte, meu irmão, por favor, hoje não é noite de cotoveladas, hoje é noite de adoração a Deus, por favor. Não é verdade? Família é desafiador. Quantos filhos brigam com o outro e nós, os pais, nós achamos que os nossos filhos são perfeitos. Nossos filhos não têm defeito, nosso filho não discute. Tudo começou foi por causa do outro. Nós nunca dizemos que o nosso foi errado. Família é isso aí, família é isso aí. Mas quando nós olhamos para a família, e geralmente família começa o marido e a marida, não é verdade? Não começa, é raro começar o marido, a esposa com filhos. Isso é um percurso que ocorreu na caminhada. Não é assim que começa, é o marido e a esposa. Mas quando a gente casa, né, e aí vem o tempo, passa o ano, passa o tempo. Eu me lembro que eu casei, já tinha 2 anos de casado, uma mulher parou na frente da Meire, né, não fazia parte da nossa igreja, não fazia parte da minha família, não fazia parte de nada, parou de frente assim para mim, para a Meire, olhou para mim e disse assim, é que vocês já estão casados há quanto tempo? Eu olhei e falei assim, já tem uns 2 anos. Falou assim, não vai ter filho não? Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, eu sou muito bonzinho, muito abençoado, mas eu tenho uma boquinha para responder. Eu olhei para ela e disse assim, está te incomodando? Porque já tem 2 anos que vocês estão casados. Eu falei, e daí? Eu não casei com você? Quem decide se vai ter filho ou não é eu e ela. Aquela mulher virou as costas e saiu igual um curisco. Foi embora. Passou mais um tempinho, a Mary fica grávida. A barriga cresceu e um dia voltando de novo, quando estamos passando, ela passa e aí ela não me viu, né, porque ela ficou revoltada. Quando ela não me viu, ela olha para a Mary e disse, até que enfim, hein? Aí eu estava atrás, eu virei e falei assim, por quê? Te incomodou de novo? Quando eu vejo isso, meu irmão, eu lembro de algo. As pessoas incomodam com a gente. Casou, a primeira coisa que eles perguntam, vai ter filho não? Não vai ter filho, não tem que ter filho. Filho é herança do Senhor. Filho é maravilha. Aí fica grávida, ganha um menino. Passa mais um tempo, não vai ter outro, não, só um. É assim ou não é, gente? Estou falando alguma coisa errada aqui? Vai ter outro filho, não? Aí resolve o casal, tem o segundo filho. Aí ela, o segundo filho, que benção. Aqui,
Um é bom, 2 é bom, mas tem que ter o terceiro. Vai ter o terceiro, aí o casal resolve ter o terceiro. Quando tem o terceiro, resolve ter o quarto. Aí alguém vira e fala assim, não vai parar esse negócio não? Peraí, gente. Gente, família é isso mesmo. É assim que funciona. E tem muita gente, aqui em Vila Velha não tem. Só lá em Belo Horizonte, lá para o nosso lado afora, lá tem muita gente que gosta de cuidar da vida dos outros. Vila Velha não tem esse tipo de pessoa, Vila Velha só tem anjo, pessoa maravilhosa, pessoa cheia da graça do Espírito Santo, né? Por isso o Estado chama Espírito Santo. É só gente boa. Família, meu irmão, é isso aí. O tempo mais comprido da família, tempo mais comprido, é até os filhos casar. Esses dias para trás, eu conversando com a Natália, brincando com ela, ela disse assim, pai, eu só vou casar quando eu formar em medicina. Eu fiz a conta rapidinho. 30 anos! Sangue de Jesus tem poder. Aí ela olhou para mim e disse, o senhor vai ter que me aturar. Eu falei, que bênção. É um tempo comprido, mas feliz o homem que enche. Meu irmão, a Natália ficou 15 dias em Belo Horizonte, estava um vazio dentro de casa. Estava um vazio, parecia que o sogro e a sogra estão lá, mas não preenche a Natália, graças a Deus por isso. Agora a Bíblia diz que feliz é o homem que enche a sua aljava e não será envergonhado quando o inimigo pleitear contra ele. Sabe o que o salmista estava dizendo? É que na porta da cidade resolvia todos os problemas. E aí aquele pai velhinho está lá resolvendo um problema e alguém está afrontando ele, chegavam os filhos. E os filhos chegavam e punha banca, punha ordem. Falavam, olha, com meu pai não é assim que funcionam as coisas não. Então o salmista estava dizendo que o pai idoso, os indivíduos queriam fazer alguma coisa, mas os filhos se aproximavam e não deixavam. Meu irmão, eu vou fazer uma pergunta, responde para você. Você é filho, você tem filhos, mas você é filho, todos nós somos filhos. Como vai o seu cuidado para com seus pais? Como vai o seu cuidado para com eles? E aí, tem alguns inimigos que vêm contra os idosos, contra a família. Não contra a família, contra os pais idosos, que é a pressão alta, é um inimigo terrível, que é o dinheiro para comprar o remédio, que é o dinheiro para fazer a feira da semana, e nós somos, meus irmãos, nós filhos, e quem é filho aqui fala amém. Amém. Nós somos tão abençoados que nós vamos para a casa dos nossos pais no domingo, comemos, levantamos, e nem um prato que comemos a gente lava. Estou falando mentira, gente? Somos assim. Um dia na casa da minha mãe eu falei, eu vou dar um jeito nisso. Minha mãe tem 11 filhos, irmão. 11. Um dia brincando com meu pai, eu disse assim, pai, o senhor não tinha televisão não? Ele falou assim, na hora do intervalo da propaganda era um menino. Eu falei, sangue de Jesus. 11. Fora 4 que já tinha morrido. São 15. E aí, meu irmão, um dia eu cheguei na minha mãe, estava lá 11 irmãos, aniversário dela de 80 anos, 11 irmãos, cada um com os filhos, com as noras, com os genros, todo mundo, a família, a casa lotada. E quando eu cheguei, eu falei assim, Jesus, esse negócio não vai dar certo. E aí, e tem sempre uns que vão para a pia, para lavar, para arrumar, para deixar tudo em ordem, e vai suja. Eu fui lá e comprei um pacote de copo descartável. Quem disse que a minha mãe deixou usar? Não, na minha casa não se usa copo descartável. Mãe, mas não deixa sujar. Eu falei, então fique à vontade. Suje à vontade. Quando nós olhamos para a família, nós encontramos algumas etapas da família. E eu quero falar sobre essas etapas rapidinho. Primeira etapa da família. Família começa com paixão e com desejo. Família começa paixão e desejo. Quantos solteiros eu tenho aqui? Faz assim com a sua mão. Olha aí, que bênção. Tem algum que sentou lá atrás, pensou que eu ia pedir para os irmãos olhar para trás, igual eu faço das outras vezes. Mas você solteiro, você precisa entender algo. Família começa com paixão, com amor, com desejo. Meu irmão, o pastor Jeremias diz algo, ele diz o seguinte, se a família não começa com desejo, com paixão,
não vai prevalecer. Ela vai parar no meio do caminho. E aí ele usa uma expressão, não sei se vocês usam essa expressão aqui, ele usa a expressão dizendo que quando ele olhou para a esposa dele, deu um trelelê nele. Sabe o que é trelelê? Aquele negócio que dá uma bambeada, é essa mesmo, e desejo. Meu irmão, isso começa a família. Isso começa. Eu me lembro que um dia, eu namorando com a Meire, eu procuro o pastor para conversar com ele, para dizer algo confessionário, nem um sogro sabe disso, mas já estou com 18 anos de casado, né? Então já passou. Aí eu procuro o pastor e digo, pastor, tem um negócio assim, sabe? Ai, pastor, e olha que os dois velhos eram rígidos. Era terrível, hein? E aí, meu irmão, eu procurei o pastor e ele disse para mim assim, filho, está tudo normal, fique tranquilo. Errado era se você não tivesse esse trelelê aí dentro de você. Aí eu ia orar por você, mas está tudo certo. Eu falei, pastor, mas vem aquele negócio e falou assim, isso é normal. Meu irmão, isso tem que ser normal. O que não é normal é começar e já dar o trelelê e ir para motel. Aí chama pecado, aí Deus não agrada, aí vem as consequências, aí vem o peso e Deus não aceita o pecado. Isso não é normal. Agora, dá essa queimação no peito. Ai, pastor, o senhor não sabe, quando eu vejo esse gato... Pastor, quando eu vejo essa menina, pastor, meu cérebro dá uma viravolta lá dentro. Eu falei, meu irmão, então tá certo. Ainda bem que dá. Significa que tudo vai muito bem. Segunda coisa que eu olho que o casal, antes de se formar como casal, como família, ele passa por lutas. Eu não sei aqui, mas em Belo Horizonte passa. Passa por lutas. Quantos de nós passamos por muitas lutas? E aí eu vou dizer algo para você, meu irmão. Eu olho para a minha vida, nesses 18 para 19 anos de casado que vou fazer, se eu tivesse feito os cursos da Central da Família, lá no início do meu casamento, se eu tivesse feito o curso de noivo, eu não teria errado tanto quanto eu errei. Se eu tivesse feito os cursos da Central da Família, eu não teria errado tanto que eu errei. Agora, deixa eu te falar uma coisa, sempre tem jeito para consertar. Sempre tem jeito para consertar. E nós precisamos consertar. Nenhum casal vive sem lutas. Quantas lutas você já enfrentou, mas você chegou até aqui. Quantas adversidades você tem enfrentado, mas você está aqui. Casamento é desafio de ajustar e agradar um ao outro. Isso é casamento. Casamento é eu agradar a Meire me agradar. Isso é casamento. Quando nós não entramos nesse comum acordo, meu irmão, tem alguma coisa que vai dar errado. E aí existe nessa caminhada, nesses momentos de lutas e de adversidades, que a gente aflora o nosso eu, não é verdade? E o nosso eu é a mulher da dedada. Te falei. E aí, geralmente, ela logo vem, quando acontece algo, ela diz, bem que a minha mãe avisou que você não prestava. É assim ou não é, gente? Minha mãe falou, minhas amigas de faculdade falou, mas eu estava cega, eu estava não sei o quê. E aí começa. Casamento é algo que tem que resolver pessoas que já estão resolvidas. Solteiros, se você não é resolvido, não pense em casar, resolva a sua vida primeiro. Casamento tem que ser resolvido. Meu irmão, eu vou ser bem sincero para você. Agora eu vou dar uma colher de chá para o sogrão e para a sogra. Se eu fosse deixar a Natália hoje casar, eu não deixaria ela casar como eu casei. Nunca. Que isso, pastor? De maneira nenhuma. Gente, eu era assim, um sujeito que não tinha onde cair vivo. Porque morto cai em qualquer lugar. Não tinha onde cair vivo. Tinha nada. Nada. E geralmente, para a gente casar, o sogro e a sogra tem que dar alguma coisa. Eu não ganhei, mas... Quando nós olhamos para a família é desafiador.
Falar de família é desafiador, mas não só a família, não só a gente começa com paixão, não só a gente começa com desejo, não só a gente tem as lutas, mas aí chegam os filhos. E quando chegam os filhos, meu irmão, é outro desafio. Filho é uma bênção. Diz o pastor Cláudio Duarte que quando está pequenininho a gente pega, que vontade de comer. A gente não comeu. Quando está grande, a gente olha e fala, por que eu não comi esse menino? Né? Ele usa essa expressão, família, é isso aí. Agora, filhos, eles vêm não para ser peso na nossa vida, eles vêm, como diz o Salmo 127, herança do Senhor são os filhos. Filho é herança, meu irmão, filho é bênção, filho é maravilha. Herança do Senhor, filhos também são diferentes. Minha mãe tem 11, tem alguém aqui que tem mais do que a minha mãe? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, não tem? Minha mãe ganhou. Quem tem mais de 3 filhos aqui, faz assim? O povo aqui também não gosta muito de menino não, hein? Quem tem mais de 2? Ou vocês estão me enganando, ou vocês estão, né? Mas, filho é herança. Agora, filhos são diferentes, meu irmão. Filhos são diferentes. Com um, a minha mãe falava assim, senta aí e fica quieto. Ele sentava e ficava quietinho. Com o outro, ela falava, senta aí. Ele, para quê? Por quê? Por que eu tenho que sentar? O que eu fiz? Por que eu vou ter que sentar? É isso aí, filho é assim. E quando nós olhamos para filhos, nós temos que aprender que os filhos são herança. E eles vêm para nos abençoar. E geralmente, quando ele está pequenininho, eles choram, mas choram muito, não é verdade? E eles começam a chorar, e geralmente o marido e a esposa já não tem mais um tempo a sós. E quando resolve ter esse tempo a sós, o menino chora. Pensa num homem que fica buzina, porque o menino chorou. Ele acha que o menino está sendo um concorrente dele. E quando ele pegar o menino, ele dá uma beliscadinha no menino. Vou te dar uma beliscada para você aprender agora. Filho é herança. Filho não é concorrente, gente. É herança. Filho é herança. Agora, em quarto lugar, esses filhos crescem e eles viram adolescentes. Cadê os adolescentes aqui? Falam amém. Aí, ó. Eles viram adolescentes. Quando eles viram adolescentes, é outro desafio. Porque o estilo da minha adolescência não é o mesmo que hoje eu enfrento com a Natália. Na minha época, meu irmão, ser adolescente era jogar fliperama. Lembra do fliperama aí? Street Fighter, Super Nintendo, eram essas coisas. Hoje, adolescente, iPhone 6, S Plus, por favor, custa apenas 6 mil, 4 mil por aí afora. A adolescência está diferente. A linguagem dos adolescentes hoje é diferente da minha. Eu não posso querer tratar os meus filhos como adolescente do mesmo jeito que me trataram quando eu fui adolescente. Não tem jeito, meu irmão. Quando nós olhamos para filhos adolescentes, é outro desafio. E eles se discutem um com o outro. Qual adolescente que nunca brigou na escola? Qual adolescente que nunca discutiu com ninguém? E agora é sério, quais são os pais que nunca tomou a dor do adolescente dele? E briga e discute, porque o meu filho está certo. E depois descobre que está errado, mas também não volta atrás. Quantos pais são assim? Quantos são assim? Meu irmão, adolescente tem a fase de adolescência. Vou te dar um conselho de pastor. Aprenda a lidar com o seu adolescente. Vai vir um curso para ensinar a aprender a lidar com os adolescentes. Faça esse curso, vai ser uma maravilha, vai ser bênção. Daqui uns dias vamos desenrolar esse curso aí e você vai aprender a lidar com um adolescente. Por quê?
Porque a fase que ele está vivendo hoje é diferente. E se nós formos discutir, fazermos, a Bíblia nos ensina e nos trouxe uma palavra de duas mães, e uma mãe ela não disse nada e a outra achou ruim, porque o filho brigou com o filho da outra. Entendeu aí o que eu quis dizer? E aí meu irmão chamou Sara, chamou Abraão e disse: olha, Abraão, Ismael e Isaque brigaram, mas Isaque não teve culpa nenhuma, não teve razão nenhuma, e agora eu quero que você faça algo, eu quero que você mande embora esse Ismael e Agar para bem longe daqui. O Abraão, que era um cara de Deus, um cara abençoado, tomou a decisão e disse assim: eu vou mandar. Pegou, mandou embora. Olha o que aconteceu, não só com o menino Ismael e com o menino Isaque, não só com eles, mas com uma geração que vem até hoje. 2 irmãos brigando, árabes e israelitas, árabes e judeus, 2 nações brigando, por causa de quê? Por causa de uma briguinha de adolescente. No dia em que Isaque estava sendo desmamado, para desmamar o menino, fazia uma festa. E quando fez a festa para desmamar Isaque, eu penso o seguinte: quem precisava ser desmamada era a dona Sara. Não era Isaque. Sara que precisava deixar algumas coisas de lado. E aí, meu irmão, nós olhamos para a Bíblia. A Bíblia nos ensina muito bem. Agora, há uma pesquisa, preste atenção nessa pesquisa. Eu gosto muito de ver essas pesquisas. Há uma pesquisa que diz o seguinte, feita entre adolescentes brasileiros, entre adolescentes brasileiros, nos próximos 15 anos, 75% da população adolescente já vai ter se envolvido sexualmente. 75%. Pastor, que é isso? Meu irmão, lá no mundo está ficando normal. Mas a igreja precisa ensinar. Você é a igreja. Família precisa ensinar. Olha, sexo é depois do casamento. Fora disso é pecado. Continua me amando aí, gente? Por causa dos filhos adolescentes, casais entram em rotina. Entra ou não entra? Porque agora é o filho, é cuidar do filho, é o adolescente, é levar para a escola, é fazer ali, é fazer aqui, e acaba entrando em rotina, mexe com isso. E o pastor Jeremias disse que um dia ele estava no seu gabinete, no seu escritório, e ele estava lendo um livro. Se você encontrar, você compra um para você e compra um para mim, porque até hoje eu não encontrei. Toda livraria que eu vou não tem. Chamado O Beijo de 10 Segundos. E aí ele diz o seguinte: olha, dever de casa, nós vamos fazer um dever de casa. Todos nós vamos chegar atrasado no nosso compromisso hoje com a esposa. Um irmão levantou o dedinho e falou assim: pastor, não acho isso muito certo, não. Ele sabia a esposa que tinha, né, gente? Eu chegar atrasado, não vou não. Aí ele falou assim: vai chegar atrasado, e quando você chegar, você vai apertar a campainha da sua casa. Quando abrir a porta, quem vai abrir é a esposa. Diga para os filhos, para eles não atenderem, quem vai atender é a esposa. E quando ela abrir a porta, você gruda nela, dá um beijo de 10 segundos e conta: 1, 2, 3, 4. E diz ele que isso foi numa sexta, na segunda, no domingo, se reuniram para contar as histórias. Aí ele diz o seguinte, que a história mais engraçada foi desse homem que falou: eu não acho que deve atrasar. Diz ele que quando esse homem chegou em casa, já viu a mulher que está soltando aquela fumacinha assim, por cima, assim, de raiva? Quando ela abre a porta, ele grudou. Tum! Quando ele puxou ela, ele lascou um beijo. E ele contou: Quando ele contou os 10 segundos, ele soltou. Eu falei: poxa, mas só foi nos 10? E aí ele parou, aí a esposa olhou para ele, ficou assim, sem saber o que estava acontecendo. Ela grudou ele, deu-lhe um beijo, e ele contou, né? Aí ele beijando e contando, 40 segundos. Aí ele disse assim: pastor Jeremias,
trouxe um avivamento dentro da minha casa. Foi um avivamento tremendo, pastor, porque a gente não estava nem dando bicotinha, nem isso. Sabe bicota? Aquele negócio, parece que está beijando isopor. Meu irmão, o pastor Márcio fala uma frase, ele diz o seguinte: quem dera, que os casais de namorados beijassem como os casais casados, e os casais casados beijassem como os namorados. Os valores inverteram. Então, dever de casa para você, maridão, 10 segundos. Você entendeu? Para mim terminar, família perfeita só existe, meu irmão, lá na cruz. Existem jovens, saiu da adolescência, vem para o jovem. Jovem é uma maravilha, jovem pensa que é dono do nariz. E na verdade ele não sabe que ele não sabe, mas ele acha que sabe. Não é verdade? Eu me lembro que quando eu fui fazer a minha primeira barba, gente, era jovem, estava já com os meus 18 anos por aí. Aí fui lá, fiz a barba, maravilha. Não tinha nada, mas esfreguei e tal. E pronto, deixei o Presto Barba lá em cima. De repente veio o meu pai e disse para mim assim: aqui, você pegou aquilo lá naquele lugar, em cima da pia? Aí sabe o que eu falei pro velho? Fui eu que comprei. Aí ele falou assim: não te perguntei. Enquanto você morar dentro da minha casa, quem manda aqui sou eu, rapaz. Vai lá, pega aquilo, guarda, lava, coloca no lugar. Eu falei: sim, senhor. Lá vai eu, meu irmão. Sabe, eu encontro muitos jovens por aí que acham que é dono do nariz. E desculpa, meu irmão, eu não estou falando de quem está lá fora, eu estou falando de quem é crente. Estou pregando para você hoje, crente, fiel a Deus. Jovem que quer sair e não falar onde vai. Quer fazer o que quer, mas quando vai sair, mãe, me dá um dinheiro. Verdade ou não é? Os filhos crescem, os filhos casam. Eu casei, gente. Tem mais alguém que casou aqui? Fala amém. Nós casamos. E quando a gente casa, meu irmão, vem um pacote abençoado. Você não casa só com a mulher que você casou e com o marido que você casou. Você casa também com o sogro, com a sogra, com o cunhado, com a cunhada. Pastor, mas aquela cunhada é uma bênção na igreja, que more na igreja, então fica lá. Não é verdade? Pastor, mas a minha sogra, irmão, todo mundo fala mal de sogra. Mas deixa eu dizer algo para você. Se não fosse a sogra, você não tinha casado. Se não fosse ela, você tinha casado. Porque foi ela que criou essa menina aí para você casar. Agora me desculpa a expressão, gente. Você está achando que vai vir qualquer marmanjo lamber o beijo da minha menina e eu vou deixar de qualquer jeito? Não vai, mas nem custa. Está pensando o quê, rapaz? É um recado para os adolescentes aí, que está de olho nela. Teve um dia, gente, que eu cheguei numa sexta-feira. Sabe aquela sexta-feira assim que o baiano diz que está arretado? Eu cheguei, não tinha nada para fazer, terminei o namoro. Quando eu terminei o namoro, essa menina saiu disparada para a rua fora gritando. Tá! Falei: Jesus! Aí veio um sogro, aí eu disse: ó, não dá, não vai ser isso e tal, terminei. Fui embora, só que eu me arrependi, ainda bem, né? Aí eu chamei ela de volta: ó, arrependi, eu acho que não era isso que eu queria. Vamos voltar? Ela falou: vamos, mas você tem que ir lá falar com meu pai de novo. Falei: ixi, complicou. Mas vou lá. Cheguei na porta da casa, ela abriu o portão e disse: entra. Eu falei: não, agora não, só depois que ele me convidar para entrar. Sou algum bobo, irmão? Aí eu entrei. Quando eu entrei, o sogro deu aquela lavada que tinha que dar mesmo, né? Deu aquela lavada de cara, pronto. Continuamos a vida.
Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Estou querendo dizer, meu irmão, que nós, os solteiros aí, tem que ter compromisso. Compromisso. Jovem precisa ter compromisso. Jovem precisa entender, meu irmão, entender que se você for casar, você vai casar no nome de Jesus. Eu vou estar aqui fazendo seu casamento, mas vai ter que ser debaixo da bênção de Deus para a sua vida, porque senão, meu irmão, é uma maldição que vem. Penúltimo lugar, vem os filhos crescem, viram adolescentes, viram jovens, casam, vem nora, vem genro, vem todo mundo no pacote. Mas aí vem os netos, viramos vovô e viramos vovó, e eu fico olhando para minha mãe, tem coisa que eu não fazia, e os meus sobrinhos, que são netinhos dela, fazem tudo, faz tudo, e ela olha e deixa os meninos, tadinho do menino, vocês privam os meninos demais. Vô e vó é uma maravilha, eu não tive o prazer de conhecer os meus, eu não tive. Vô e vó, você tem que honrá-los. De vez em quando, filho, você que é neto aqui, dá uma ida lá na casa do vovô, dá lá um dinheirinho para ele, fala assim: ô vô, tá aqui ó, um dinheiro para o senhor comprar a camisa do Flamengo, camisa do Vasco, do Cruzeiro, do Atlético, é melhor do Atlético, tá gente? Chega para a vovó e fala assim: vó, tá aqui para a senhora comprar uma camisola nova, para ficar bonitona para o vovô. Aí, vó. Porque o que eu observo, irmão, é que às vezes os pais têm que quase que obrigar os filhos a irem na casa dos avós. Quase obrigar. Você não sabe o que você está perdendo. Casa de vovô e casa de vovó deve ser um lugar maravilhoso. Eu não tive o prazer de ter. Eu não tive. Aproveite, você que tem. Aproveite essa oportunidade. Aprenda isso, meu irmão. Agora, em último lugar, e eu encerro aqui. Nós casamos por uma paixão muito grande. Vem as lutas. Temos os filhos crescem, viram adolescentes. Depois da adolescência viram jovens. Depois de jovens eles casam. Depois que casam tem os filhos deles, os nossos netinhos. Depois disso tudo, chega o pior período da vida da família. Quando um se vai. Quando nós perdemos um ao outro. Quantas pessoas já perderam o seu cônjuge? Quantas pessoas já perderam o esposo ou a esposa? E uma das coisas mais difíceis da vida é a gente enterrar aquele que a gente ama. É enterrarmos aquele que faz parte da nossa vida, da nossa história. Por isso, meu irmão, honre o vovô e a vovó. Honre o papai e a mamãe enquanto eles estão aí. Honre. A Bíblia diz: honra o teu pai e a tua mãe, para que vá longe a tua vida. Honre, porque vai chegar uma hora que eles vão partir, eles vão embora. E depois que perdemos, nós falamos: como eu podia ter sido diferente? Honre hoje. Mande flores, mande bombom, mande presentes, dá alguma coisa para o papai, dá alguma coisa para a mamãe, paga uma viagem para eles, para ir em algum lugar, faz alguma coisa por eles. Honre os seus pais, honre os avós, honre,
Porque, meu irmão, quando nós honramos, nós seremos honrados, diz a Bíblia. Agora, quando nós perdemos, nós mandamos uma coroa de flores escrito saudade eterna. Mande flores hoje, meu. Mande flores hoje, rapaz. Acaba o culto. Se o seu pai não está aqui, sua mãe não está aqui, seu avô não está aqui, sua avó não está aqui, não está aqui. Sai daqui, passa lá na casa deles, dá um beijo, diz assim: vovó, mãe, pai, eu vim aqui só para dar um beijo em vocês e dizer: eu amo vocês demais. Porque, meu irmão, é o que mais dói no ser humano, é enterrar quem nós amamos. No ano de 2008, eu disse para vocês aqui uma vez, que eu fiz 236 cultos fúnebres em um ano. Eu morava de frente a um cemitério. Todo mundo da igreja, quando era um culto fúnebre no cemitério, me ligava: Anderson, faz lá para nós. E lá vai eu. 236 cultos fúnebres. Virei doutor em culto fúnebre. De Cois Salteado, já fazia o culto fúnebre. Parece que com a gente fazendo repetindo aquilo demais, parecia que eu fiquei insensível. Mas deixa eu te falar algo. No ano de 1994 eu perdi o meu pai. E o pior momento foi enterrar o meu velho. Meu irmão, ele era um cara rígido. Ele era um cara que botava a gente na linha. Ele era um cara que não deixava a gente fazer qualquer coisa. Ele era um cara que puxava as rédeas. Era um cara que não tinha papa na língua. E ele falava mesmo e não queria nem saber. Ele fazia o terror com a gente. Não deixava mesmo. Era rígido, mas rígido. Mas o dia que eu enterrei o meu pai foi o pior dia da minha história. Foi o pior momento da minha vida. Com 18 para 19 anos de idade. 19 anos já, enterrando alguém que eu amava, enterrando alguém que me ensinou a ser homem, enterrando alguém que amava e honrou a minha mãe por 48 anos, casado com ela. Alguém que nunca cheguei dentro de casa e faltou alguma coisa. Trabalhava dia e noite para cuidar de 15 filhos. Mas o dia em que eu enterrei, bateu um vazio aqui dentro. E quantas coisas passou na minha mente de dizer: agora é tarde. Eu nunca, pelo meu pai ser rígido, pelo meu pai ser grosso, assim, em algumas áreas da vida. Também, meu irmão, ele nasceu em 1920 em Carqueirada. Era a criação dele, era o jeito dele. O que eu posso fazer? Eu nunca deitei no colo do meu pai. Eu nunca disse para o meu pai que ele era o melhor amigo que eu tinha. Eu nunca disse para o meu pai que eu o amava. Nunca. Mas o dia em que ele morreu, bateu uma vontade de dizer. Bateu uma vontade de ir lá e dizer: pai, eu te amo. Mas acabou, meu irmão. Não tem mais jeito. Deus está dizendo para você hoje: ainda tem tempo para você. É por isso, meu irmão, que hoje a minha mãe tem 81 anos, vai fazer 81 anos de idade dia 23 de fevereiro. Me ligaram dizendo: a mãe não está levantando da cama. O que eu fiz? Chamei o Anderson, chamei os líderes da igreja, disse: eu estou indo viajar amanhã. Pastor, o que houve? Minha mãe não está levantando da cama, ficou internada no final do ano, e eu vou lá. Meu irmão, parti e fui, porque eu aprendi uma lição. Eu também não vou ter a minha mãe por muito tempo, sei disso. Mas a minha mãe não vai bater dentro do meu peito e dizer como eu tinha vontade de dizer para minha mãe que eu amava.
Porque eu vou lá e eu falo, e eu abraço, e eu bagunço o cabelinho dela, com 81 anos de idade, eu tiro os pregadores do cabelo, balanço, dou beijo, pego no colo, faço bagunça com a minha mãe. Por quê? Porque eu não quero repetir aquilo que aconteceu o dia em que o meu pai partiu. Ainda tem jeito, meu irmão, para mudar. Ainda tem jeito para mudar a sua história. Ainda tem jeito para reverter esse quadro, pastor. Mas o senhor não sabe como é difícil, meu irmão. Pode ser difícil, mas vai ser a melhor coisa da sua vida. Papai, mamãe, tem papai e mamãe aqui que nunca pegou o filho que está adolescente, que está jovem já, abraçou, deu um beijo e disse: eu te amo. Não faz isso não, meu irmão. Se você não faz isso, o traficante lá da rua faz. E ele leva o teu filho para o mau caminho. Se você não puxar o teu filho, abraçá-lo, beijá-lo e dizer: olha, deixa eu ler um texto da Bíblia para você. Deixa eu dizer para você: olha, o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Coisa simples, meu irmão. Família forte é uma família que aprende a honrar um ao outro. Existe família perfeita, gente? Não. Mas existe família em construção. Família em construção através da cruz, através da palavra. Existe essa família. Hoje é noite, meu irmão. Hoje é noite de você chorar. Sim, pode chorar, não tem problema. Depois você vai lá e retoca a maquiagem se você for sair para comer alguma coisa. Não tem problema não, irmão. Não tem problema nenhum. Tem gente aqui que está ficando amarelo. É melhor ficar ficando vermelho. É melhor ficar vermelho uma vez do que amarelo a vida toda. A gente precisa mudar o nosso conceito de família. É inadmissível, meu irmão, ser crente e não conversar com a sogra, não conversar com o sogro. Por quê? Porque você tem o Espírito Santo e ele bate dentro de você dizendo que você precisa ter comunhão, amor. Eu brinco com a minha sogra. Se você ficar perto de mim 10 minutos, você vai pensar: eu nunca queria ser sogra do Anderson. Ainda bem. Eu brinco, mas eu amo. Amo tanto que ela já tem quase um mês que está aqui em casa. Alguém quer levá-la aí para casa? Leva, irmão, me ajuda, por favor. Faz uma caridade, um amor. Nós precisamos mudar esse conceito. Sabe por quê? Por causa de uma coisa só. O diabo não está brincando. E uma das coisas que o diabo quer destruir nesses últimos dias é família. É família. O diabo não quer ver a sua família bem, filho. O diabo não quer ver você bem. A Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. Sem dar lugar para esse miserável, ele já destrói. Imagina abrindo portas para ele. Feche essas portas. Ame a sua família. Ame você. Eu queria que você curvasse a sua cabeça agora no seu lugar. É uma noite de reflexão. É uma noite de você pensar. Como vai sua família? Como vai sua casa? Maridão, o que precisa mudar aí, hein? O que precisa mudar? Maridona, o que precisa mudar?
Precisa ajustar o que aí hoje? Filho, o que precisa ajustar? O que a gente precisa fazer? A gente precisa aprender. Tem gente que diz, pastor, eu não vou, porque lá em casa só eu que sou crente. E aí quando eu vou lá, pastor, tem de tudo que o senhor pensar. E daí, meu irmão? Não é porque você agora é crente, que a sua família é abandonada. Pelo contrário, aquele que não cuida da família abandonou a fé. Pastor, eu não vou porque elas estão bebendo cerveja, e eu não bebo nem guaraná, para não confundir que eu estou, meu irmão, isso é cabeça fraca. Isso é gente de cabeça fraca. E que eu não vou beber refrigerante, beber guaraná, porque tem alguém bebendo cerveja do meu lado. O que eu tenho a ver com ele, que ele está bebendo a cerveja? Eu sei de mim. Você sabe quem habita dentro de você. Você como crente, você tem que ganhar a família. A sua família podia estar sentada aí do seu lado agora. Mas por que algumas famílias não estão? Porque, irmão, vou ser bem sincero. A gente como crente, a gente é chato demais. Tem hora que a gente é chato, tem hora que a gente quer ser santo demais e a gente não é coisa nenhuma. A gente está fingindo. E a gente sabe que está fingindo. O Espírito Santo vem e fala, você está fingindo. Você não é isso. Mas a gente quer mostrar que a gente é. Faz isso não, meu. Ame sua família. Ame sua casa. Ame os seus.